Shalom! Olá você que está aqui conosco para participar deste curso online, onde nós vamos estar falando sobre Jesus, e o tema deste curso é "E o Verbo se fez carne". Isso é tirado, de uma passagem da Bíblia que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou Adriano Andrade, sou casado com a Maria há 31 anos, temos 2 filhas, Inayara e Tainá. A Inayara é casada com o Túlio, que eles têm 2 filhos, são 2 netinhos que eu tenho, o Giuseppe e o Pietro. Eu sou postulante do 2º ano da comunidade de aliança, da comunidade Shalom, na missão Recife. E estarei aqui com vocês para juntos podemos aprofundar o nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne. E para iniciarmos este momento, a igreja sempre nos orienta que nós devemos invocar a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembrando que a gente faz o sinal da cruz, tocando aqui a testa, aqui a barriga acima do umbigo, o ombro esquerdo, o ombro direito. Temos que fazer o desenho da cruz, Não é fazer aquele sinaizinho rapidinho ali, como se estivesse espanando o nariz. Isso não é o sinal da cruz. Então nós temos que fazer o desenho da cruz. Então, para começar esse curso, já vamos estar aprendendo a fazer corretamente o sinal da cruz. Eu sei que vão ter várias pessoas que estão participando conosco, pessoas que têm muito conhecimento sobre a igreja, tem outros que estão iniciando na caminhada. Então, para que a gente possa estar nivelando aí, eu vou estar dizendo todas as curiosidades e coisas que eu acho interessante de estar falando e frisando, porque são coisas que quando eu comecei a participar da igreja, ter uma participação mais constante, muita coisa eu não sabia sobre a igreja. Mesmo vindo de uma família católica, mesmo eu tendo estudado num colégio, que o colégio era comandado ali por freis franciscanos, da Ordem Terceira de São Francisco, que era o Colégio Instituto Santa Maria, lá em Cáceres, Mato Grosso. Estudei lá por 8 anos. O meu professor, o Frei Grião, que depois se tornou padre, foi também o meu catequista. Então, mesmo tendo recebido uma educação cristã, cheguei aos 25 anos de idade, eu sabia fazer o sinal, mal fazia o sinal da cruz, direito, corretamente, sabia rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e não sabia quase mais nada. Não sabia que existia terço, rosário, como que rezava os mistérios do terço, os mistérios do rosário, não sabia nada disso. Então, quando eu comecei a participar e vi que não sabia nada da igreja, foi aí que surgiu, ali um desejo de aprofundar e conhecer mais sobre as coisas da igreja. Então, esse curso vai também estar nos ajudando a aprofundar nesse conhecimento das coisas da igreja, das coisas de Deus, das coisas do alto. Colossenses 3 vai nos dizer: buscai as coisas do alto. É isso, meu irmão, que eu e você temos que fazer. Buscar as coisas do alto. Buscar as coisas de Deus. É isso que vai aumentar a nossa fé, aumentar a nossa esperança, principalmente para a gente passar por esse tempo tão maluco aí que nós estamos vivendo, que a sociedade está atravessando. Então, é só a fé. A fé é que nos dará força para seguir em frente. Então, invocando a Santíssima Trindade, vamos agora também pedir o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus disse ao subir ao céu, ascender ao céu, disse que enviaria o Espírito Santo, Paráclito, que nos ensinaria todas as coisas. E é o Espírito Santo que nos ensina. Por isso vamos invocar o Espírito Santo rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi cheia do Espírito Santo, a rainha, a estrela da evangelização, nós pedimos a intercessão de Maria rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, meus irmãos, e para começarmos esse curso, gostaria de estar trazendo aqui algumas orientações para nós. Este será o nosso primeiro encontro, teremos mais três segunda-feiras, por isso dá tempo ainda de você convidar um parente, um amigo, alguém que você acha que possa, querer participar desse curso. Convide, mande ali o link, que você recebeu, mande o link da inscrição, peça para que ele entre no grupo do WhatsApp. Se você fez a inscrição e não entrou ainda no grupo, entre no grupo, qualquer coisa, coloca no chat aí, do vídeo, o seu contato, fala pedindo para que você quer entrar no grupo. Então entre em contato conosco. Neste curso, seria bom que você tivesse aí um caderno, material de anotação, Então que você esteja sempre assistindo esse vídeo, pega um caderno, uma caneta ali, A Bíblia, você possa utilizar a Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia da tradução da Ave Maria. Esta aqui é da letra grande, porque a vista aqui já não consegue mais enxergar bem. E ainda perdi meu óculos, então preciso fazer outro óculos. Então, se você tem aí sua Bíblia, pegue ela para a gente poder utilizar. Temos a Bíblia da tradução de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma tradução direto do hebraico, do aramaico, do grego. Então, uma excelente Bíblia. A comunidade católica Shalom ela tem uma tradição de utilizar essa Bíblia, essa tradução da Bíblia de Jerusalém. Você pode usar também, se você tem aí na sua casa uma Bíblia da Pastoral, tem outras traduções, desde que seja uma Bíblia católica, Não sei se você sabe que tem diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante. Logo nós teremos um curso aí sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Bíblia, e daí você vai poder estar aprendendo aí a diferença da Bíblia católica, protestante, o que é capítulo, o que é versículo, quantos livros tem a Bíblia. Logo nós teremos aí um curso sobre a Sagrada Escritura. Eu também sempre trago aqui comigo o Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo é um documento que todo católico também deveria ter em casa. O Catecismo aqui tem tudo, um monte de dúvidas que a gente tem sobre a fé, sobre a nossa igreja, tem aqui no Catecismo da Igreja. Este catecismo aqui, foi o Papa João Paulo II que pediu para que o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que na época era o cardeal Ratzinger, e ele montou uma equipe entre bispos, teólogos, e fizeram um novo catecismo da Igreja Católica, que foi publicado, se eu não me engano, foi em final de 1991, foi publicado esta edição do Catecismo da Igreja Católica. Então, se você puder adquirir, adquira. É um tesouro da nossa fé. E lembrando que o cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger, foi o que tornou, depois da morte do Papa João Paulo II, ele se tornou o Papa Bento XVI. Então foi ele que esteve no comando da equipe que produziu este documento da igreja, o Catecismo da Igreja Católica. Então é um excelente livro para que nós possamos ter em mãos, para que a gente possa estudar e aprofundar a nossa fé. É muito importante também
adquirirmos, né? Estamos adquirindo documentos da Igreja Católica que ajudam a gente a estudar, aprofundar a nossa fé. E eu estou mostrando este material aqui justamente para que você também saiba que o que nós vamos estar aqui falando durante este curso não é o que o Adriano acha, o que o Adriano pensa, mas sim o que diz a Sagrada Escritura, o que diz a tradição da igreja, a sagrada tradição, e o que diz o magistério da igreja. O magistério da igreja é que traz os ensinamentos para a igreja. Aquilo que foi aprovado, tem a aprovação do Colégio dos Bispos, né, junto com o Papa. A Igreja Católica, ela é fundamentada num tripé, numa base, que num tripé está fundamentada a igreja. Na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Então a igreja, ela é fundamentada nesse tripé. Então, a igreja não inventa nada, né? Como diz aquele filme, tem um filme do Alto da Compadecida, né? Tem um trecho lá que diz assim, né? Eu não sou filho de chocadeira, né? Quer dizer, nós temos uma origem, nós não fomos assim inventados do nada. Então, tudo dentro da igreja tem um porquê. Por isso que eu gosto muito de estudar, de aprofundar o conhecimento sobre as coisas da igreja, porque tudo tem um porquê, tem uma origem, né? Por que a gente faz o sinal da cruz? Depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre o sinal da cruz, a origem, o porquê que a gente faz. Então, tudo tem um porquê, não foi uma invenção assim. Eu acho aqui isso aqui bonito, vamos fazer assim. Não, tudo tem uma explicação. O objetivo deste curso, então, é fazer com que você, meu irmão, possa mergulhar na grande missão de Jesus, para que você conheça a vida de Jesus. Jesus que se encarnou através do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E Jesus veio para anunciar, para ensinar, curar, libertar e amar sem medidas. Jesus nos amou sem medidas. Aqui está a maior prova de amor. Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E é isto que o documento da igreja trazem, né? Por quê? Para que Jesus se encarnou? E o catecismo da igreja, olha aqui que eu falei, o catecismo da igreja, no parágrafo 456, neste parágrafo vai dizer: o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Então Jesus veio para a nossa salvação. Então nós vamos conhecer isso profundamente. Por isso que a gente precisa conhecer a nossa fé, conhecer a nossa religião. Porque nem tudo que está por aí, essas crenças, nem tudo que as pessoas acreditam são religião, são consideradas religiões. Você sabia disso? Que nem tudo é religião? Que tem crenças aí que não é uma religião? Às vezes a gente chama como religião tal, aquela religião, mas não é religião. Para a gente poder aprofundar nisso, nós precisamos pegar a origem do nome, religião, que vem do latim religare. Religar é religar aquilo que foi desligado. Então, se você tem a luz da sua casa desligada, você vai ter que, se não pagou, pagar a conta, entrar em contato com a empresa lá que fornece energia para eles religarem a energia. Vai religar a fonte de energia. O homem que foi criado por Deus teve a sua ligação com Deus rompida, cortada pelo pecado. E aí Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, enviou seu Filho para que ele viesse nos salvar. Então, esse contato foi religado.
do homem com Deus. Houve uma religação. Por isso é religião. Então, toda crendice que não acredita na Santíssima Trindade, no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não acredita em Deus, não é religião. Não é considerado para nós religião. Então, a religião é aquilo que liga o homem com Deus. Então, daí você vai ver se é outras crenças. Religa o homem com Deus, se não religa, não é religião. E às vezes a gente ouve muito, né, isso, né? Ah, política, futebol, religião, a gente não se discute. Realmente nós não vamos discutir, não vamos brigar. Mas nós precisamos nos posicionar. Precisamos confessar, testemunhar a nossa fé. Precisamos dar testemunho da nossa fé. Não discutir, nem brigar, mas eu preciso dizer em que eu acredito. Se eu perguntasse para você agora, quando estivesse fazendo o censo lá, né? O IBGE batesse na tua porta lá e perguntasse, qual é a sua religião? Você diria, com certeza, se você é católico, você diria, sou católico. E se a pessoa perguntasse assim, mas em que você acredita? O católico acredita em quê? O que você poderia dizer? O que você poderia aí explicar? Pensa aí agora. Como você responderia? Você definiria em que você acredita? Pensa aí, daqui a pouquinho para frente nós vamos estar respondendo. Essa eu vou ajudar você a responder. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho para ver o seu conhecimento. Uma pergunta simples, básica, de quem há muito tempo pelo menos já vai na igreja, frequenta a missa, já passou pela catequese, pelo crisma. Eu te perguntaria, você sabe quantos apóstolos são citados na Bíblia e que são reconhecidos pela igreja como apóstolos de Cristo? Você sabe quantos apóstolos tiveram? Essa resposta eu quero que você coloque no grupo do WhatsApp. Você vai responder lá no grupo do WhatsApp quantos apóstolos tiveram. Quantos são citados na Bíblia? A Bíblia diz, foi apóstolo. Quantos apóstolos? E que são reconhecidos pela igreja. Responde lá no grupo do WhatsApp. E você saberia também dizer o nome de todos os apóstolos? Tá vendo? Às vezes a gente diz, eu sou católico, eu vou na igreja, eu frequento a missa. Mas se perguntassem agora, para você responder de cabeça e de cor, qual o nome dos apóstolos, tenho certeza que a gente não saberia dizer o nome de todos. Tenho quase certeza que não saberíamos dizer. Mas isso, assim, eu estou fazendo para esses questionamentos justamente assim para provocar você, porque eu me senti assim provocado e sabia, eu falei, puxa, eu não sei nada da minha igreja. Com 25 anos de idade, eu dizia que era católico, já era casado, já era pai de 2 filhas, com 25 anos. E aí eu comecei a participar de um grupo de oração. E ali eu comecei a ouvir tanta coisa, eu falei, meu Deus, eu não sei nada disso. Eu não conheço nada da igreja. Mal sei fazer o sinal da cruz, às vezes faço mal feito. Sei rezar o Pai Nosso, Ave Maria e mais nada. Como eu disse, não sabia rezar o terço, não sabia a diferença do terço para o Santo Rosário, não sabia que o terço dividido em mistério, que tem mistério que a gente reza na segunda, na terça reza outro, na quarta reza outro, na quinta reza outro. Eu não sabia nada disso. Se eu vou rezar o rosário, aí eu tenho lá agora são 4 mistérios, antes eram 3, né? Mas João Paulo II acrescentou um 4º mistério. Eu não sabia nada disso. E eu dizia que era católico. Por isso a necessidade, irmão, da gente aprofundar aqui, saber quem é esse verbo que se fez carne
Quem é esse verbo que se fez carne? Você sabe responder? Você saberia responder? Por isso pega comigo a Bíblia no Evangelho de São João. O Evangelho de São João. São João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. O verbo lá no princípio, o princípio era o verbo, estava junto de Deus e era Deus. O verbo era Deus, estava com Deus, estava junto com Deus. No versículo 14, aí, ó, no mesmo capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse o nosso estudo. Nós vamos estudar aqui que o verbo estava lá junto de Deus, era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se encarnou. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo de Deus, que estava lá no princípio. Fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Vamos ver lá no princípio. Onde que fala do princípio? Gênesis, capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Gênesis significa criação. Você sabia disso? Gênesis, criação. Até o primeiro aqui, o título, né, aqui em cima já vem falar aqui, ó, a criação. Gênesis. Parênteses aí, que eu falei, eu gosto de curiosidades, né, para você poder ir ligando, que eu falo, nada é inventado, né? Gênesis é a criação. Daí passaram a chamar os nossos órgãos reprodutores de órgãos genitais. São os órgãos que, quando se unem, geram, participam da criação, da gênesis, da criação, vão gerar outro ser humano. Por isso que são órgãos genitais, vem de Gênesis. E aí, o capítulo 1 ali, versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, Deus falou. Deus usou o verbo, a fala, o logos. Deus falou. E essa é a fala de Deus, o verbo de Deus, e que o apóstolo João, evangelista João, diz lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Então Jesus já estava lá no princípio com Deus. E aí quando Deus resolve criar o homem, está em Gênesis 1, versículo 26. Diz assim: então Deus disse, façamos o homem. Deus não disse, eu faço o homem, eu fiz o homem. Deus diz, façamos, porque ali estava a Trindade, a presença da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós vimos que Deus falou, façamos. Então, não era uma só pessoa. O apóstolo João diz que lá no princípio estava o verbo, estava Deus. O verbo encarnou, e nós sabemos que esse verbo que encarnou era Jesus. Tornou-se Jesus. Quando Jesus sobe aos céus, na ascensão de Jesus, que a gente vivenciou e celebrou aí há pouco tempo atrás, a ascensão de Jesus, quando Jesus ascende ao céu, ele sobe aos céus, Jesus diz, eu enviarei o Paráclito, eu enviarei o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo também está junto
de Jesus e do Pai. Jesus disse: eu enviarei o prometido do meu Pai. Eu enviarei o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. E cumpriu isso em Pentecostes, que nós celebramos também domingo passado, aí, Pentecostes. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E é esse Espírito Santo que tem guiado a igreja. E a igreja tem conduzido o seu povo nos caminhos do Senhor. Por isso, meu irmão, se eu perguntasse então de novo aqui, em que você acredita? Eu fiz a pergunta, mas em que você acredita? Aí eu vou dar a dica para você, o que você iria responder? Você, se alguém perguntar assim, em que você acredita? Sabia que é fácil uma resposta, ter uma resposta fácil? É só você lembrar da oração do creio. A oração do creio é chamado símbolo dos apóstolos, porque era a fé que os apóstolos professavam, em que eles acreditavam. É o que nós acreditamos hoje. Nós recebemos essa fé, né, de Jesus através dos apóstolos, dos pregadores, dos profetas, nessa fé que foi passando de geração em geração através da tradição. Por muito tempo foi pela tradição, aí depois que surgiu as Sagradas Escrituras. E hoje nós temos registrado, né, na Bíblia tudo aquilo que Jesus, quase tudo aquilo que Jesus falou, né? Porque no final do Evangelho de São João vai dizer que nem tudo aquilo que Jesus fez e disse não está na Bíblia e não caberia nos livros, né? Não dava para registrar tudo aquilo que Jesus falou e fez. Mas enfim, essa fé chegou até nós. E o que você vai responder quando perguntarem em que você acredita? Você vai falar a oração do creio, que a gente reza aos domingos. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Isso aqui é o resumo, é o que a gente pode resumir a nossa fé, em que nós acreditamos. Então, se alguém perguntar em que você acredita, você vai responder: eu acredito que existe um Deus, em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, o único Filho de Deus, ele se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Ele padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está à direita de Deus Pai. Então ele vai voltar. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Tudo. E ainda falta uma promessa para ele cumprir, que é a sua segunda volta, que ele disse que ele voltaria. E é isso que nós estamos esperando. E é isso que nós pedimos todas as vezes ali na Santa Missa. A gente fala, depois, né, que o padre faz a consagração do pão, do vinho, se transforma no corpo e sangue de Jesus, que o padre ergue ali, faz: eis o mistério da fé. Nós respondemos, né, toda vez que comemos esse pão, bebemos esse cálice, comemoramos a vossa morte, pedimos a vossa vinda. Então a gente fala: vinde, Senhor Jesus, né? A gente pede essa segunda vinda de Jesus, a parousia, essa segunda vinda de Jesus que nós estamos esperando até hoje. E Jesus há de voltar. Meu irmão, Jesus se encarnou. Jesus, que estava no princípio junto com Deus, se encarnou, né? Ele que era a luz. E aí temos que fazer também uma diferença. Jesus era a luz e existia um anjo que era o portador da luz, e que em latim portador da luz era Lúcifer. A palavra Lúcifer significa portador, aquele que porta a luz. Ele não era a luz, ele só conduzia a luz. Então Lúcifer
foi um dos anjos muito importante na criação. Só que por inveja, por ciúme, pela desobediência, ele foi expulso dos céus. Então, Lúcifer é diferente, ele portava a luz, ele não era a luz. A luz é Jesus. Se você vê lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então, é nisso que nós vamos estar aprofundando nossos estudos, meu irmão. Esse foi apenas uma introdução daquilo que nós vamos falar, daquilo que nós vamos estudar. Como eu disse, vamos estar falando baseado na doutrina da igreja, no dogma da igreja, nos ensinamentos da igreja, naquilo que a Bíblia ensina, aquilo que os documentos da igreja ensinam, o que o catecismo da igreja ensina, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento. No próximo encontro nós vamos estar aprofundando nessa encarnação de Jesus, como que se deu essa encarnação e no ministério de Jesus, aquilo que Jesus fez aqui. E também o que a história fala sobre Jesus, o que dizem de Jesus fora da Bíblia. Então, nós vamos estar aprofundando esse conhecimento. Em outros encontros nós vamos falar também sobre a Eucaristia, o verbo que se fez carne e também que se fez pão. Nós vamos falar dos milagres eucarísticos. Então temos muita coisa para aprofundar. Conto com vocês, a participação de vocês. Convidem outras pessoas, ainda dá tempo, dá para fazer inscrição. É só pedir lá no grupo do WhatsApp. Se você não tem, repassa aquela inscrição que você recebeu. Se quiser, é só pedir lá no grupo do WhatsApp, eu mando de novo ali a inscrição, que você possa enviar para outras pessoas que você acha que gostariam de participar. Convide para que mais pessoas venham, deixe o seu like aí, o joinha aí no vídeo, inscreva-se no canal aí do Shalom Recife para você poder participar dos próximos eventos. Agradeço a sua participação, muito obrigado por estar aqui conosco e até o próximo encontro. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Shalom.